Meu nome é Luiz Costa, estamos aqui na série Eclipse de Deus, ao lado do professor Paulo Cunha, que é da Universidade do Porto, e eu queria começar falando de liberdade religiosa com Paulo, e eu perguntaria o seguinte: nesse período que a Europa está convivendo de forma brusca com culturas diferentes de imigrantes, como você acha que se concilia a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, os confrontos de liberdade que as pessoas estão sendo obrigadas a dar resposta? Muito obrigado por essa questão, que é uma questão central, efetivamente. Hoje, realmente, a Europa vive um momento bastante crítico, com variadíssimas nuvens que se perfilam no horizonte e a necessidade de preservar a liberdade. Estou convencido que a liberdade religiosa é muito provavelmente das mais essenciais, se não a mais essencial, porque tem a ver com o mais íntimo das convicções das pessoas e mais transcendentes. Realmente a liberdade religiosa é extraordinariamente importante. Agora, é verdade que a interpretação que se tem feito da liberdade religiosa nem sempre é unívoca, de forma alguma. No início do século XX houve uma polémica muito interessante em Portugal entre um intelectual que se afirmou cristão, mas que, enfim, talvez não fosse considerado muito cristão pela maioria das pessoas, ou pelo menos não muito católico, que foi Raul Proença, que de facto invetivou as perspectivas instituídas, dizendo: pois, quando se fala em liberdade religiosa, não é só a afirmação da liberdade de o grupo X, o grupo Y ou o grupo Z afirmarem as suas ideias. É os outros grupos, além desse, poderem também afirmar, e outros, além desses grupos, poderem eventualmente negar, com respeito, sem violência, sem irrisão, etc, etc. Portanto, digamos que, em síntese, a liberdade religiosa, hoje, digamos, numa perspectiva um pouquinho mais desenvolvida, é, ao mesmo tempo, a liberdade de crer, a liberdade de manifestar essa crença, de várias maneiras, de maneira que essa liberdade de manifestação da crença não seja uma intromissão, não seja uma agressão aos outros, mas também uma liberdade de convivência com outras convicções, portanto, de crer, de afirmar a crença, mas também de descrer, de afirmar a descrença, e ainda uma terceira possibilidade, que é a possibilidade de haver pessoas que, da mesma maneira que há indivíduos que são, por assim dizer, cegos em relação à cor, alguns cegos até em relação à estética. Lembro que o Johannes Essen dizia que havia pessoas mesmo, isso é que é mais grave ainda, cegos em relação aos valores. Também pode haver pessoas indiferentes em relação ao fenómeno religioso. E, portanto, pode-se crer, descrer e não querer pensar nisso. E todos estes grupos, os que creem, os que descreem, os que não querem pensar nisso, deviam conviver em paz, com princípios de base que hoje são regidos basicamente pelo direito. Agora, o problema é que, de facto, na Europa estamos a reviver períodos de grande fanatismo. Está a haver muito fanatismo na Europa. Existem alguns grupos, enfim, que sintomaticamente são apontados como os maus da fita. E então há grupos, enfim, que são associados a grupos étnicos e a grupos religiosos, muitas vezes, que sofrem discriminação. É o caso, por exemplo, dos muçulmanos, é o caso também já dos judeus. Provavelmente virão outros, mas são dois grupos que de vez em quando
de vez em quando, sofrem discriminações, não são discriminações ainda, que se saiba, que se veja, discriminações oficiais, não é? Ninguém está colocando estrelinhas de 6 pontas nas roupas destes ou daqueles. Mas existem às vezes determinadas sensitivas, alguns grupos, por exemplo. Há um grupo muito interessante, foi estudado pelo sociólogo finlandês Paavo Zitalo, que são os taxistas. Os taxistas são muitas vezes uma sensitiva de uma opinião comum, etc. Quando o taxista começa a dizer os maus são os muçulmanos, os maus são os judeus, os maus são os não sei quantos, há qualquer coisa que está podre no reino da Dinamarca. Não é? Então, de facto a minha preocupação é retornarmos aos tempos de grande convivência e de grande paz. Eu uma vez visitei no primeiro congresso de filosofia medieval em Espanha, foi em Saragossa. E em Saragossa contaram-me que houve séculos de paz, de convivência entre as 3 religiões do livro, sem problemas. E é realmente, não só entre as 3 religiões do livro, como com outros. Seria bom que pudéssemos ter essa convivência, mesmo com agnósticos, com ateus, etc. Que encontrássemos uma plataforma de convivência, para além, obviamente, da importância do diálogo interreligioso, ecuménico, etc. Eu sou um pai fanático. Você é um professor humanista do meu filho. Você ensinar certas coisas do humanismo, que é compreender o próximo, você ter direito a acreditar em Darwin, por exemplo, em Freud, isso vai contra o meu fanatismo. Como eu resolvo, professor, você, professor, resolve a situação de que eu tenho o direito de que as pessoas não ensinem nada contra ao que eu acredito? Como é que se concilia o pai fanático e o professor liberal? Isso é um problema físico. Na física isso explica-se. Tem água e tem fogo. Mistura água com fogo, dá fumo. Então, não tem como. Não tem muito como, porque qualquer posição fanática podíamos inverter. O professor fanático e o pai mais liberal e tal. Não podíamos inverter. É complicado, é extraordinariamente complicado. Agora, a mim preocupa-me sinceramente que existam países, ou partes de países, parece que a questão já não é absolutamente homogénea, mas partes de países onde, por exemplo, os professores são obrigados a ensinar uma doutrina oficial sobre, por exemplo, a criação, nomeadamente o criacionismo. Não é? Existem, pelos vistos, estados, nos Estados Unidos, ao que me disseram, em que há uma doutrina oficial. O professor tem que ensinar uma determinada versão das coisas. Ora bem, eu julgo que aqui há um problema que é o de saber que deve obediência o professor, sobretudo numa escola pública. Se nós estamos numa escola privada, eu acho, tenho até um doutorando aqui no Brasil que está fazendo uma tese sobre essa matéria, sobre o direito das escolas privadas e especificamente confessionais poderem desenvolver e ensinar aquilo em que acreditam. Ora, eu julgo que, de facto, se trata realmente de uma escola confessional e o pai dessa criança tem todo o direito, num Estado pluralista, de escolher uma escola confessional onde, digamos assim, essa teoria que seja de acordo com os seus princípios seja veiculada. Portanto, nesse caso, numa escola privada, confessional, etc., não passa nada, quer dizer, está tudo bem, cada um
tem o direito de escolher o fanatismo que quiser, digamos assim. Agora, do ponto de vista de uma escola pública, isso já é mais complicado porque a escola pública tem compromisso com a sociedade. E, digamos assim, aquilo que apesar de tudo é mais fácil numa sociedade admitir como mínimo denominador comum é a ciência. E a ciência é o estado de desenvolvimento dos conhecimentos aceites e validados por uma congregação universal, racional, que entre si vai apurando o que é, o que não é em cada momento verdade. Também vai tendo os seus dogmas, mas digamos assim, dogmas que vão sendo sucessivamente superados. Ora bem, parece, portanto, que a escola pública tem a obrigação de afinar o seu conhecimento com, nomeadamente no que diz respeito a essas questões, digamos assim, Darwin, etc., tem a obrigação de afinar o seu conhecimento com o estado da ciência naquele momento, que hoje pode ser esse, amanhã pode ser outro. Até pode vir a ser completamente contrário. Mas pronto. Porquê? Porque realmente os particularismos são tantos que não haveria forma de o Estado servir todos os cardápios possíveis a todos os pais de todas as crianças, com todas as possíveis denominações e todas as possíveis cores, num arco-íris variadíssimo de crenças. Aliás, há um texto muito interessante do Montesquieu, no Espírito das Leis, quando ele diz: se em Inglaterra houvesse duas religiões apenas, elas devorar-se-iam uma à outra. Como há uma dúzia, elas têm que se tolerar, têm que se respeitar. Portanto, é isso, quer dizer, nós não temos uma dúzia, nós temos 1000 flores que florescem no universo das religiões, e é bom que elas realmente se tolerem, e não só a questão religiosa, realmente podem ser particularismos de outro género, filosóficos, por exemplo, mas é isso, quer dizer, não se pode contentar nunca a todos, não é? E o Estado tem a obrigação de contentar, digamos assim, o máximo número de pessoas possível, ou, dito de outra forma, de tentar não prejudicar e não ofender o máximo número de pessoas possível. Obrigado.